Oi, gente, a paz do Senhor, amém, graças a Deus. Eu quero aqui contar uma história, que eu ouvi essa história, uma história verídica, viu, irmãs? É uma história, assim, verídica. E essa história, viu, irmãs, é uma história verídica, uma história que teve um fim, assim, que Deus permitiu que tivesse, né? É uma história de reflexão, uma história verídica. E a irmã estava contando, mas antes disso, se você tiver pedido de oração, deixa aqui teu pedido de oração. Mas se você não tiver pedido de oração, se você estiver bem, coloca aqui, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, quiser deixar aqui seu pedido, eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana UFC. Irmãs, essa história me impressionou muito. Essa história, ela me impactou. Te impactou, irmã Raquel? Eu já vou entrar aqui logo na história. Irmãs, eu estava ouvindo essa história e a pessoa estava contando que era uma família, tá? Era uma família. E essa família, irmãs, eu não vou aqui tecer o que eu acho, o que eu penso, eu não vou relatar minha opinião, tá, irmãs? Nesse vídeo, em nome de Jesus, eu só vou relatar. Se vocês quiserem deixar a opinião de vocês, serão bem-vindos aqui nos comentários. Mas eu não vou dar a minha opinião de nada aqui, só vou relatar o fato que aconteceu. Mas assim, me impressionou muito. E eu quero saber a opinião de vocês, irmãs. Era um casal, e esse casal teve 2 filhos, uma menina e um menino. E o menino, ele dava muito trabalho. Ele cresceu, eles foram crescendo. O menino foi ficando adolescente. E enquanto criança, o pai mimava muito ele. Eu vou pensar, vou falar assim um pouco lentamente para eu poder não esquecer dos detalhes. O pai mimava muito ele, dava presente para ele todos os dias. Quando era época de aniversário, ele nem assim nem se surpreendia mais, porque todos os dias o pai, depois de chegar do trabalho, levava presente para ele. E a menina ficava assim, de lado, né? E o rapaz foi crescendo, eles na igreja. O rapaz começou a ficar adolescente, irmãs. O rapaz começou a namorar. Entrou naquelas fases, né? 16, 17 anos. O rapaz começou a namorar. O rapaz namorava as moças da igreja, a moça da igreja, uma moça da igreja. Aí daqui a pouco desistia, não queria mais aquela moça. E o pai e a mãe ficavam, né, chateados. Aí ele, né, muito paquerador, arrumava uma outra pessoa, uma outra menina da igreja, adolescente também, tudo ali na mesma faixa. Também dava mais um tempo, ele prometia casamento e ele não casava. Daqui a pouco não queria mais. E ali o pai e a mãe começaram a brigar com aquele rapaz, começaram a falar ali com aquele rapaz, brigar, que isso não era bom, dentro da igreja não era bom. E ali, irmãs, ele arrumou mais uma menina. Começou a namorar a menina, disse para a menina que ia casar com a menina. É uma menina jovem lá da igreja, uma jovem, né? Um pai, a mãe também da igreja. E aquele rapaz, irmãs, disse que ia naquele ali, que aquele ali era sério, que ele ia se casar, que ele queria se comprometer. E só que não levou a menina na casa dos pais, mas ficou ali namorando com a menina, dizendo que ia casar com a menina. Irmãs, ele namorou com a menina, teve intimidade com a menina. A menina engravidou. E a menina grávida, não vou dar opinião. A menina grávida. A menina foi lá na casa dos pais. Foi, Raquel, foi. A menina foi lá na casa dos pais. O pai não estava em casa. A mãe estava junto com a menina, com a filha, né, irmã.
E a menina chegou, sentou, muito desesperada. A menina sentou no sofá, a mãe lá mandou entrar. E a menina, né, uma jovem, uma menina, foi lá, falou com a mãe, com a irmã, que ela engravidou do rapaz. Que ele a engravidou e que ela fez um aborto. Fez essa situação. E ali, irmãs, daqui a pouco, deu mais um tempo, o pai chegou do trabalho, o pai soube da história, contaram a história, a menina assim em prantos, chorosa, entristecida, que o fulano a enganou, ele não estava em casa. E ali o pai chegou em casa, quando soube daquela história, ele chorou. A irmã que narra a história, e a irmã falou, a irmã dele, né, que nunca viu o pai dela chorar. E naquele ato ali que a menina cometeu aquele aborto, ele chorou. E a menina saiu dali. E eles perceberam que nunca mais eles viram a menina ali pelo bairro, pela redondeza, e muito menos pela igreja. A menina sumiu. Passou um tempo. Ela disse que a mãe dela orava toda a madrugada pelo fulano. Até esqueci, né, o nome dele. Por ele, pelo rapaz. A mãe orava para Deus libertar, para Deus entrar com providência, para Deus agir, até que uma madrugada Deus... ele assim, ele foi para o mundo, ele não ficou mais na igreja. Bebia, andava com várias meninas, várias mulheres. E ali uma madrugada, a irmã, né, a filha, junto com a mãe orando de madrugada, uma vez aquela mulher fez uma oração a Deus. Falou, Senhor, se for pro fulano ficar assim na minha vida, trazendo problema, é melhor que o Senhor prepare e leva. Falou. Se for, Senhor, a oração de um pai e de uma mãe tem muito efeito, viu, irmãs? E ela falou aquilo para Deus, falou, Senhor, se for para esse homem, para esse meu filho, fulano de tal, ficar assim, irmãs, história verídica, o Senhor prepara e leva. E ela contando a menina, né, irmã, que ele ficou assim, depois dessa oração, que ele ficou calmo, ficou mais em casa, ficou quieto na dele, não quis mais sair mais, não quis mais namorar, que ele ficou na dele, depois dessa oração. E ali passou um tempo, foi feito um culto no lar, né? E aquele rapaz, ele em prantos, se arrependeu dos pecados, ajoelhou ali na frente do pregador e disse que queria um compromisso com Deus. E ele ficou ali na presença de Deus, chorando em prantos, aquele arrependimento, irmãos. E ele mudou, irmãs. O rapaz mudou da água para o vinho. O rapaz mudou. Irmã, essa história me impactou. Que final! Ali, irmãs, quero saber qual é a opinião de vocês. Eu não vou, né, dar opinião. E ali o rapaz mudou. Se converteu ali, né? O processo de conversão ele é diário. Mas ele lia a Bíblia, ele começou a louvar. Tomou gosto, né, por louvores, começou a louvar. Não faltava nenhum culto na igreja. Começou a louvar, começou a pregar. Não ia mais para a rua. Irmãs, outra pessoa, irmãs. Outra pessoa ali na presença de Deus. E a mãe passou uns meses, que isso durou uns meses, dessa mudança dele. Ele agora, né, já um homem. Passou uns meses.
aquela calmaria na família, aquela tranquilidade na família, aquela calma na família, aquele silêncio, aquela calma, aquela paz. Irmãs, olha o que aconteceu. O inimigo, ele arma laços. Lá nessa igreja, apareceu uma mulher linda, alta, corpo bonito, bem maquiada. E chamando atenção, se dizendo que era crente. Olha, crente qualquer um pode ser, agora cristão é outra coisa. Se dizendo crente. E o rapaz se encantou por ela. Se encantou e ela ficou ali, congregando ali. E o rapaz afeiçoado se aproximou, começou a conversar com ela, e ela com ele. Ela era muito bonita. E ali passaram a chegar mais cedo no culto para ficar conversando os dois, combinavam de conversar na igreja. Mais cedo antes do culto. E a mãe já começou a ficar preocupada junto com o pai e a família dele. Resumo, irmãs, começaram a namorar. E namoro daqui, namoro dali, e namoro. Era o que ela queria. E ela saiu da igreja e ele saiu. Que ele se apaixonou por ela. Se encantou por ela. Irmãs. E ali ele caiu no mundo junto com ela. Ele foi morar com ela. Tudo lá pela cidade, pela redondeza. E ali, irmãs, aquele rapaz passou por grandes dificuldades. Grandes dificuldades. Grandes dificuldades ali com aquela mulher. E ali um belo dia, na rua, ele encontra junto com a irmã. E ele conversa um pouco, a irmã pergunta como é que ele estava. Ele, eu tô bem, ele tava com a sacola rasgou, caiu as coisas que estavam na sacola no chão. E o que tinha na sacola, irmã Raquel? Produtos, coisas eróticas que se vende em lojas, né, dessa natureza. Aí ela olhou, ele ficou todo sem graça, irmãs. Pegou aquelas coisas correndo, despediu dela e foi embora. Um abismo chama outro abismo. E ele lá, vivendo com ela, bebendo, fumando, todo esquisito, todo atrapalhado. Irmãs, olha o que aconteceu. De vez em quando ele aparecia lá na família. E ali a mãe continuando orando. A irmã, junto com a mãe, pela madrugada, continuando orando. Irmãs, um belo dia, tem mais outras coisas, né? Mas um belo dia, a mulher resolveu fazer uma feijoada. E ela, junto com os amigos, entre aspas. Eu não vou tecer meu comentário aqui, não. Só tô relatando a história.
Resolveram lá fazer uma feijoada, junto lá com os amigos dela, lá na casa. E esse jovem, esse homem, que já era um homem, ele estava na casa da mãe, foi lá visitar, passar o dia lá. E ele recebeu o telefonema. Que a fulano vem almoçar e tal. Fiz aqui uma feijoada e tal, tal, tal. Irmãs, a mãe ainda falou, não vai, meu filho, fica aqui. Ele foi, ele temou, ele era muito apaixonado por ela, irmãs. A ponto de que essa mulher, ela fazia muito ele sofrer. Ela até já tinha terminado uma vez com ele, mas ele não queria nada com Deus, não queria nada de saber de Deus. Ele perguntou à irmã se ele pedisse a Deus, para Deus dar ela para ele, se Deus iria atender o pedido. Ele perguntou isso até para a irmã, de tanto amor, de tanta paixão que ele tinha por essa mulher. Irmãs, olha que final surpreendente. E ali, irmãs, ele foi para comer lá a tal da feijoada. O que aconteceu, irmã Raquel? Foi lá, comeu a feijoada, ele passou mal. Ele já tinha bebido, usado outras coisas. Ele passou mal. Foi levado para o hospital, receber a ligação. Que ele passou mal e foi ligado e foi levado para o hospital. Aí foi a mãe, foi a irmã. Chegou lá no hospital. Ele ainda viu e ele estava sozinho no hospital, a mulher não estava. Ele foi levado para o hospital, deixado lá e a mulher não estava. Tanto que quando a irmã chegou e a mãe chegou, ele estava lá sozinho. E ali ele ainda vivo, né? E ele ali, irmãs, vivo, ele ainda falou para a irmã, né? Tem uma sacola lá na recepção, que lá tá o celular, tá a minha roupa, a carteira, os documentos, tá lá. E ali elas saíram, né, daquela visita. A menina pegou a sacola, começou a olhar ali o celular dele, começou a ver as mensagens, começou a observar ali as mensagens. E naquela mensagem ela resolveu entrar no Facebook dele. Entrou ali no Facebook dele, só tinha foto da tal mulher. Só tinha foto da tal mulher. Com ele, a tal mulher sozinha. E ali ela, né, ela foi levada, né, pela investigação, digamos assim, pela curiosidade, ela entrou no Facebook da tal mulher. Ela entrou no Facebook da mulher. E o que ela achou estranho é que no Facebook, na rede social da tal mulher, não tinha nenhuma foto dele junto com ela. Só tinha foto dela sozinha. Só tinha fotografia da mulher sozinha. E ela foi ali olhando as fotos, foi olhando as fotos, foi olhando as fotos antigas, foi olhando as fotos, foi olhando tudo, fotos bem antigas, de vários anos, porque o tempo foi passando, irmãs. Ela viu uma foto que estava assim, luto. Estava assim, luto. E ao olhar aquela foto, viu, irmã, escrito luto,
Ela abriu, olhou ali aquela foto, aí ela achou um rosto ali familiar de uma jovem junto com essa, né? Dessa mulher, né? Essa mulher estava até diferente, estava de cabelo preto, né? E ela se achou diferente junto com uma outra moça que ela achou familiar. E ali, essa mulher colocou lá, saudade eterna, mana. Minha irmã. Ou seja, essa mulher era a irmã dessa mulher ruim. E quando ela frisou bem o olhar, ela lembrou de quem era aquela menina que havia falecido. Aquela menina que havia falecido era a menina que anos atrás tinha ido na casa dela falar que engravidou desse rapaz, que ficou grávida e que fez o aborto. Ela faleceu, irmãs. Aí a história não fala, né, se teve complicação. Mas essa mulher que encantou esse rapaz, que levou ele para a perdição, ele foi também porque ele quis, irmãs. Essa história, irmãs, a mulher ruim. E ali, quando ela ligou uma coisa com a outra, pegou, mostrou para a mãe. Era irmã, mostrou para a mãe ficou. Quando voltaram lá no hospital, irmãs, o homem já tinha morrido. Possivelmente envenenado. E ali, irmãs, ele morreu. Faleceu porque nem colocaram para frente para ver a autópsia. Eu sei que elas foram lá na casa da tal mulher. A mulher já não estava mais lá, irmãs. Era uma casa alugada aos vizinhos, mas você não sabia quem era, qual era o nome, porque o nome que ela tinha dado era outro nome, nem os vizinhos sabiam. Não, ela saiu daqui, ela não mora mais, não sabe, mas não sabia de mais nada. A mulher sumiu, irmãs. Então, irmãs, eu vim aqui só contar essa experiência ali e ficaram naquela situação, nem levaram para frente, para autópsia, para isso, para aquilo. Eu disse que eu não ia dar minha opinião. Vou deixar que vocês, se vocês quiserem assim desejar. Irmãs, mas essa história me impressionou muito. Um final triste. E a mãe lá também. Ela falou, né? A mãe lá também orou, falou. Então, irmãs, que Deus abençoe. Se você quiser deixar aqui seu comentário, sua opinião sobre esse assunto, sobre essa história, que é uma história verídica, de situações assim, fica à vontade. Que Deus abençoe e fique na paz.